Oi pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Eu estou aqui com a folhinha que é para vocês entregarem para mim até na terça-feira, tá? Eu já fiz alguns desenhos com vocês na aula passada, beleza? E eu vou iniciar do quarto exercício, que é para a gente obter o ponto médio do segmento AB, tá? Vocês vão utilizar, é claro, a régua e o compasso, tá? E eu vou utilizar o meu software aqui para poder fazer esse desenho para vocês. Então imaginem que eu tenho um segmento AB, tá ok? E eu vou obter o ponto médio do segmento AB utilizando a régua e o compasso, tá? Então o software ele me permite aqui utilizar o compasso para a gente desenhar algumas circunferências, tá? Vocês lembram na aula, gente, que eu estava comentando a respeito daquele xizinho que a gente vai fazer, né? De a gente vai pegar dois pontos que equidistam tanto de A quanto de quem? Quanto do ponto B, tá? Então observe que eu vou construir aqui duas circunferências. Vocês não precisam desenhar ela toda não, tá? Mas aqui o software ele acaba tendo que desenhar para obter esses pontos, ok? Então, primeiramente, eu criei uma circunferência centrada no ponto A, passando pelo ponto B, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o centro dela vai ser no ponto B, tá? Centrada no ponto B, passando pelo ponto A gente vai construir essa circunferência. Então, essas duas circunferências, elas se cortam tanto lá em cima quanto lá embaixo, né? Esses dois pontos que foram obtidos, os pontos C e D, eles equidistam de A e de B, tá? E nós já até demonstramos na sala, né, que quando a gente une o ponto C e o ponto D, né, elas cortam o segmento num ponto E, ok? E a gente já provou que esse ponto E, ele é o ponto médio desse segmento, tá? Que eu vou comprovar para vocês aqui, certo? Esse é o ponto médio, que inclusive é o que o exercício pede, obtenha o ponto médio, né? Então o ponto médio é o ponto E, mas eu vou mostrar para vocês aqui que de fato ele é o ponto E. Então centrando o nosso círculo no ponto E e passando, por exemplo, pelo ponto B, lá ele passa também pelo ponto E, né? Revelando para nós que essa distância é a mesma distância daqui, ok? Então para obter o ponto médio de um segmento, tá? A gente traça a chamada mediatriz. Todos os pontos da mediatriz, né, eles têm essa característica, eles têm a mesma distância tanto do A quanto do B, né? Estando esse ponto também no segmento, é um caso especial. Ele é o chamado ponto médio do nosso AB, tá? Então a questão número 4 é dessa forma que é para vocês fazerem, né? Com régua e compasso, centraliza em A passando pelo B, você constrói um pedaço da circunferência. Centralizando em B e passando por A, você constrói uma outra circunferência, né? Essas duas circunferências elas vão se cortar em cima e embaixo. Traçando a reta, você obtém o ponto médio, né, que é o ponto E. Perfeito? O nosso próximo exercício é o exercício que fala encontre o segmento média aritmética dos dois, né? Dos segmentos A e B, certo? Encontre o segmento média aritmética. Então eu vou abrir o meu quadro aqui para a gente lembrar o que seria uma média aritmética em termos de número, tá? Com números a gente pode lembrar. Então, por exemplo, imagina que eu tenho dois números, né? Os números 10 e o número 22, por exemplo, né? O que vai ser a média aritmética entre eles, né? A média aritmética entre eles, galera, vai ser a soma dos dois, né? Dividido por 2, não é isso que a gente costuma falar que é a média aritmética simples entre eles, né? Se a gente adiciona 10 com 22, a gente chega no 32, dividido por 2, 16, né? Então 16, se vocês pararem para perceber na reta, é aquele ponto que está no meio certinho, né? Entre o número 10, imagina que eu estou associando isso a pontos de uma reta, né? Da reta real, e eu tenho aqui o 22. Se você soma os dois e divide por 2, você obtém o 16, né? Observe que o 16 ele se localiza no meio certinho, né? Por que no meio certinho? Olha, 16 menos 10 dá 6. 22 menos 16 também dá 6, tá vendo? Então, chamando esses pontos de A e B, né,
Esse ponto 16 ele vai ser o ponto M, que é o ponto médio deles, né? Na aritmética, a gente trata isso como sendo uma soma dividido por 2, a gente obtém ele de maneira mais fácil, tá? Agora, na geometria, como que a gente faz isso, né? Porque o problema é achar a metade da média aritmética de dois segmentos, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Você vai pegar uma reta suporte, eu vou lá no GeoGebra e vou iniciar uma nova construção, tá? Imagina que eu pego uma reta aqui qualquer, galera, uma reta que passa por dois pontos aqui quaisquer, né? Agora, como que eu vou proceder com isso? Eu marco inicialmente um ponto, né? E agora, o que seria a média aritmética? Seria mais ou menos a mesma ideia, de somar os dois, né? E dividir os dois em duas partes, não é isso? De somar os dois e também dividir por 2. Eu vou pegar A mais B dividido por 2, né? Então, como que eu vou fazer isso na geometria, né? Inicialmente, você vai pegar essa medida com o seu compasso, né? E transpor para a primeira parte da reta, ok? Eu vou supor que eu tenho aqui um outro ponto, né, que eu posso chamar o ponto de D, tal que a distância de C até D seja a medida desse segmento A, perfeito? E depois eu vou transpor a outra parte do segmento, tá? Transpondo o outro segmento, me desculpe, transpondo o outro segmento, né, eu vou passar o segmento de medida B, perfeito? Então, esse camarada tem medida A e esse camarada tem medida B, né? Então, o que vai ser o segmento média aritmética, né? O segmento média aritmética vai ser essa soma, só que eu vou dividir ela em duas partes, né? Então, utilizando agora a nossa mediatriz novamente, eu vou achar o ponto médio do segmento CE, ok? Então, inicialmente, transpus o segmento de medida A, depois eu transpus o segmento de medida B e agora eu vou achar o ponto médio do segmento CE, tá certo? Que vai me trazer a resposta, que é a soma dos dois dividido em duas partes. Aqui eu já tenho o CE é a soma dos dois, tá? E agora eu vou achar o ponto médio para achar o segmento médio aritmético, e a gente vai utilizar aquelas ferramentas que a gente já sabe, ok? Centralizado no C, passando pelo E, a gente cria a primeira circunferência, certo? E agora eu vou fazer o contrário, tá? Centralizado no E, passando pelo C, eu vou construir a segunda circunferência, né? Lá em cima e lá embaixo eles se cortam, né? E eu vou pegar a reta que passa pelo F e pelo G e vou obter o ponto H, né? Então, o ponto H, ele é o ponto médio do CE, né? Logo, o que vai ser a minha resposta? A minha resposta é o segmento CH, né? O CH é a média aritmética entre dois segmentos, tá vendo? Então, com régua e compasso, a gente também consegue obter o segmento médio aritmético, né? Basta colocar um segmento adjacente ao outro e depois achar o ponto médio dele, né? Então, esse segmento aqui de medida H é o segmento média aritmética, beleza? No próximo vídeo, eu vou trazer informações a respeito do teorema do ângulo externo, tá? Que a gente vai demonstrar como que a gente obtém o que é, né, o teorema do ângulo externo, para depois a gente construir uma reta paralela a T passando pelo P, tá bom? Aí a gente finaliza o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês e até mais.